Chegamos aos 60 dias de projeto, então hoje eu vou falar sobre tudo que aconteceu comigo dos 30 aos 60 dias, né? Todas as transformações psicológicas, físicas e fisiológicas. Então, depois da vinheta, bora lá. Então, bora lá. Garanto que vocês devem estar curiosos para saber tudo que foi desenrolado, né, dos 30 dias até os 60 dias. Como eu falei lá no início, eu já sofri com algumas mudanças aí nos 30 primeiros dias, né, de reality. Então eu tive sérias consequências com relação à minha autoestima, com relação à mudança do meu corpo, e isso trouxe muitos malefícios ao meu psicológico. E hoje, de fato, eu quero abordar sobre vários pontos que, de certa forma, agravaram e trouxeram coisas negativas para o meu dia a dia, para a minha relação interpessoal. Então, pessoal, a partir aí dos 40, 45 dias, eu percebi que eu já não acordava mais motivado para trabalhar, né? Eu tinha sérias dificuldades em mostrar motivação para os meus alunos, porque querendo ou não, eu que sou personal, eu tenho que estar todos os dias motivando os meus alunos, ou seja, mesmo que eu não esteja num dia muito bom, eu tenho que chegar lá e eu tenho que dar o meu máximo, mostrar para eles que eles podem de fato evoluir, podem sim extrair, né, o máximo deles. Então eu comecei a ter dificuldades, né, de ser transparente, ou melhor, de não deixá-los serem afetados pela fase que eu estava vivendo. Então eu me deparei aí, depois nos 40 dias, que por eu estar desanimado, né, desmotivado, por não estar treinando, eu não conseguia mais aplicar, né, esse empenho no meu aluno. Então eu vi muitos deles até me questionando se eu estava bem, se eu estava passando por algo muito difícil. Claro, todos sabiam, né, do projeto, de tudo que eu estava passando, mas eles mesmos, né, eu percebia no olhar uma certa preocupação, né, o medo de eu estar talvez me colocando numa situação e não conseguir reverter esse quadro, né? Então isso me deixou muito chateado, tá? Em diversos momentos eu cheguei em casa, eu me senti muito abalado, pensei até em desistir. Eu acho que foi talvez o período que eu mais me questionei do porquê que eu estava fazendo o projeto, se realmente isso era algo benéfico para mim, para minha saúde. Então isso foi um ponto que mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu psicológico, mexeu muito com o meu emocional, e foi uma fase em que eu ganhei muito peso, né? Porque eu acabava comendo muito. Então eu chegava em casa, ficava estressado, ficava revoltado com a situação e acaba comendo demais. Então lembra que eu falei lá no início, nos 30 primeiros dias, que eu basicamente não forçava, mas não tinha tanto empenho em comer, né? Mas depois ali dos 40 dias, comer se tornou uma válvula de escape, né? Eu acabava comendo muito pela ansiedade, pela preocupação, pelo nervosismo, então eu ganhei muito peso de novo, tá? Nessa fase também eu percebi que a minha massa muscular, ela foi embora, né? Nos primeiros 30 dias eu não percebi tanto, mas conforme ali foi passando os 40, 50 dias, eu vi que o peso estabilizou. Só que ele estabilizou, não que eu não estava ganhando gordura nessa fase, é porque a massa muscular estava indo embora junto, ou seja, então começou a ficar equilibrado na balança. Então, enquanto eu perdia a massa muscular, eu acumulava gordura. Então, meu peso ali ficou estacionado nos 91, 92 por um bom tempo. Então, nessa fase, eu acabei ficando mais em casa, eu evitava sair muito, me expor na rede social, então foi uma dificuldade muito grande, porque eu tinha que mostrar tudo o que estava acontecendo no meu dia a dia, mas ao mesmo tempo eu não queria mostrar minha cara, eu não queria mostrar meu rosto. Eu percebi que meu rosto estava mudando, né? O meu rosto foi ficando mais redondo, então isso me incomodava demais, chamava muita atenção das pessoas. E tinha esse detalhe também, porque as pessoas sabiam do projeto, mas elas não deixavam de falar, tipo, sobre as transformações, tudo que elas estavam percebendo. Então muita gente comentava comigo: nossa, Diogo, como eu tô vendo, teu rosto tá mais arredondado, né? Tô vendo que o seu abdômen tá... ou melhor, não o abdômen, né, mas
que você está perdendo a sua cintura. Então, eram pontos assim que me incomodavam demais, né? E sobre as questões fisiológicas, né, como eu mencionei já no primeiro vídeo, eu sempre senti muita dor abdominal. Então, durante todo o processo, muita dor abdominal. Em alguns momentos eu tive diarreia, né, porque eu acabei comendo muito, misturei muita coisa. Então, foi uma fase aí muito difícil para mim. Eu também me sentia um pouco chateado por estar acontecendo isso. Então, com relação ao aspecto também, né, do sono, basicamente se manteve, né? Porque eu já não estava tendo um sono muito regular, então nessa fase permaneceu não sendo um sono regular. A única diferença que mudou um pouco é que eu acabei não consumindo tantas calorias muito próximo de dormir, né? Porque eu tinha dificuldades, né, de começar de pegar no sono, né? Então eu acabei evitando, aí uma hora antes eu acabei evitando muita comida para não ter um sono, para ter, digamos assim, um sono mais tranquilo. Mas mesmo assim eu acabava acordando durante a noite, tive muitos pesadelos, né? Eu acho que muito em função de não ter um sono relaxado, de estar sempre muito tenso. E às vezes acordava com muita dor na região do pescoço, né? Aquela tensão que eu carregava ali por não poder descansar. Então tudo isso somado, né? Você não conseguir muitas vezes ter um dia de paz, tudo isso causa um certo desgaste. Então chega num certo momento que você quer de alguma forma eliminar aquilo. Então eu tive meus momentos aí de refúgio, onde eu ia para minha cidade, para Garopaba, né, para tentar de alguma forma fugir dessa realidade. Mas então eu coloco aí como, digamos, uma nova etapa aí do reality, né, os 45 dias, né, foi onde de fato tomou uma proporção assim muito difícil. Chegou num estágio onde o meu corpo já estava muito modificado, o meu psicológico já estava bem abalado, né? Fisiologicamente também o meu corpo não estava no melhor do funcionamento, então foi uma época muito difícil mesmo, assim, e só piorou, né? Não teve aquela coisa tipo de teve uma melhora, enfim, a gente sabe, nesse processo não tem como você de alguma forma minimizar os impactos, então é só ladeira abaixo, né? Eu acabei enjoando também de alguns tipos de alimento nesse período, e isso me fez perceber que, de certa forma, a pessoa que ela é acima do peso, que ela tem obesidade, ela já não come mais pelo prazer, porque você perde o prazer. Tudo que você come, tudo que você, de certa forma, usa muito, trazendo mais para a questão do alimento, né? Tudo que você consome demais perde o brilho, né? Então, se você come chocolate todos os dias, como era o meu caso, estava comendo uma barra de chocolate por dia, bolacha recheada todos os dias, bolo, enfim, aquilo vai perdendo o sabor, já não tem mais aquele mesmo prazer. Então, o que eu percebo hoje? Que muitas das pessoas, elas comem pelo estresse, sabe? Pela rotina, por uma certa dor, pela depressão. Então já não é mais pela vontade, já não vê tanto prazer naquele. Então, por mais que eu trocava alguns produtos, eu já não via mais tanto prazer, mas muitas vezes eu me pegava comendo porque, sabe, por causa da ansiedade, por causa de questões psicológicas. Então hoje eu tenho completa assim, hoje eu vejo e posso afirmar com todas as letras que o principal ponto, tudo que influencia de certa forma para alguém que desregula a sua alimentação, para alguém que vive com péssimos hábitos, tudo isso está relacionado ao seu psicológico. Então essas pessoas provavelmente elas querem mudar os seus hábitos, elas querem começar a treinar, mas elas não conseguem dar o start, porque é muito mais confortável você chegar em casa e você preparar algo simples. Quantas vezes eu cheguei em casa, peguei um pacote de bolacha e eu comi, me sentei na frente da televisão e aquilo foi suficiente para mim. Então não precisa mais que isso. Querendo ou não, quando você vive uma dieta, quando você vive esse mundo fit, você precisa preparar a sua alimentação. Para mim é uma terapia, algo que eu perdi. Eu gosto muito de cozinhar, então viver esses momentos para mim eram muito importantes, até para minha cabeça. Então, de forma resumida, assim, dos 30 aos 60 dias, houve aí uma queda bem brusca,
com relação ao meu físico, ao meu desempenho, ao meu psicológico, né, a minha relação interpessoal. Então, dos 40 dias em diante, foi uma queda brusca e eu sofri bastante nesse período. Então, tive também momentos de ansiedade, aí, algumas crises durante o final de semana, enquanto eu permaneci sozinho. Então, foi muito duro, foi uma fase que me fez repensar, né, sobre o projeto, mas graças a Deus eu passei por essa fase, né, e enfim, estou já me encaminhando aí para o final do projeto. Então, no próximo eu vou estar abordando aí tudo o que aconteceu comigo dos 60 até os 90 dias. Então, te espero para o próximo vídeo, faça a sua inscrição, tá? Não esqueça de compartilhar, tá? Se você gostou de assistir, tá? Então, bora pro próximo, vamos seguir firme e te espero lá.